Criando sua campanha de RPG, guia básico número 1. Preciso criar minha campanha de RPG, mas eu não sei como fazer. O que eu faço? Simples, vamos começar com alguns tópicos. Primeiro, para criar sua campanha de RPG, qual vai ser o tema dele? O seu RPG é sobre Call of the Cthulhu, sobre um deus antigo que tem tentáculos e ele é o deus do mundo, sei lá, alguma coisa assim. Você tem que basicamente assistir pelo menos um filme sobre o assunto, sobre terror, você tem um conhecimento um pouco sobre isso, e também ler um livro sobre o assunto. Tem um autor chamado H.P. Lovecraft, ele basicamente criou esse mito do Cthulhu, que não se sabe como pronunciou. Cthulhu, né? Ninguém sabe pronunciar mesmo. Isso são os efeitos da insanidade do Cthulhu. Exato. Aí você não sabe mais falar. Você basicamente lê, né, sobre as histórias e também sobre o filme, alguma coisa assim. Tem até jogos que você pode pegar como referência, que você tem que pegar mais ou menos assim a insanidade. Pesquisa bastante sobre sanatório. Tem um Call of Cthulhu que saiu agora. Call of Cthulhu, que saiu agora também. Pesquisa sobre sanatório, sobre pessoas loucas, sobre insanidade. Que você vai basicamente criar seu início da história, pelo menos. Ou o mais clássico que você pode escolher, que é o Dungeons and Dragons. Dragão, orcs, elfos, guerreiros, magos, gigantes. Isso aí é um tema. Isso é um tema já. Dungeons and Dragons em si é o próprio tema. Então tem vários outros temas. Cyberpunk, steampunk, Daft Punk, música mesmo. Várias coisas. Várias coisas punk. Vampiro à Máscara. Tem bastante tema aí. Depois de você ter escolhido o seu tema, basicamente você vai buscar uma trama principal para o seu tema. Por exemplo, a trama principal de Vampiro à Máscara é que o vampiro na verdade não era do mal. Na verdade eram os humanos. Você vai buscando referências sobre livros, histórias e vai criando sua própria história baseada na criatividade. Porque na verdade, como já diziam, nada se cria, tudo se copia. Você escolheu o tema, você escolheu a trama, mas em que mundo ele vai se passar? Você tem que saber em que mundo, não é simplesmente vai ser a Terra. Não, crie um mundo, faça um mundo inteiramente seu. Ou você pode ver algum mundo de algum livro, de algum RPG também. Aí fica mais fácil. Mas eu aconselho criar um mundo, a geografia desse planeta, como que ele se comporta, quantos sóis e luas ele tem, quais divindades que esse planeta vai ter, qual a crença, qual o governo, qual a política, qual o quê? O que tem nesse mundo? Tá ok. Depois, você vai colocar basicamente as histórias dos players englobado com a história. Por exemplo, o meu carinha, ele odeia vampiros no Vampiro à Máscara. Tô dando muito exemplo de Vampiro à Máscara. Mas é assim, ele odeia os vampiros, ele é um caçador de vampiros e não sei o que. Mas o vilão, na verdade, são os humanos. E ele odeia tanto os vampiros, ele caça tudo e você tá juntando tudo numa massa só e vai criando uma história e... Também inclua a história dos seus personagens na história principal. Por exemplo, se algum personagem ele tem que fazer alguma vingança, coloque essa vingança no meio da história para ele conseguir completá-la. Se um personagem ele quer casar, faça alguma personagem para ele casar. Insira a história dos personagens na sua trama principal da sua história que você deseja que aconteça. Eu aceito. Crie plot twist. Plot twist. Plot twist. Plot de bater, mano. Crie plot twist. Por exemplo, o que eu acabei de citar, Vampiro à Máscara. Os vampiros, na verdade, são a sociedade do bem e os humanos são a sociedade do mal. Isso é uma reviravolta numa história. E talvez os humanos no início não sabem disso, só que ao decorrer da história que você vai criando, tudo vai aparecendo tudo certinho, você percebe que os vampiros são do bem e os humanos não. Mas toda boa história tem o seu vilão principal. Mas como criar esse vilão? Simplesmente, eu quero destruir o mundo. Não! Vamos fazer um personagem mais realista como vilão. Por exemplo, ninguém simplesmente quer destruir o mundo por motivo nenhum. É meio assim, muito clichêzão, muito comum. Vamos fazer o seu personagem com um ideal que quando seus players forem ver, faz sentido o que ele quer, mesmo que seja maléfico. Um exemplo, o Thanos. Thanos ele quer o bem para todos os mundos, mas fazendo uma chacina. Cria algo desse tipo que vai deixar seus players pensar.
Faça isso também com os seus NPCs, os personagens em que seus players vão conversar mais, vão mais interagir. Então tem um cara que... o chefe da guilda, ele que vai passar as missões. Você não fala, eu sou o chefe da guilda, ele passa missões e ele é velho e forte. Dê uma história pra ele. Faça uma mini história para o personagem saber de onde ele vem, qual as características dele, por que ele ficou assim, se ele é ranzinza, se ele é feliz, entendeu? Crie mais, se aprofunde esses personagens que mais vão interagir com os seus players. Você não precisa fazer isso para um mendigo aleatório da cidade, né? Se ele aparecer, eu sou um mendigo louco e não sei qual é a minha história, entendeu? Você não precisa chegar a esse ponto de detalhes. É muita coisa para sua cabeça. Então, foca nos personagens principais. Cala a boca! Outra coisa que você deve fazer também é dar pontos positivos e negativos pro mundo em geral, pro local. Por exemplo, você está em Dungeons & Dragons, você está em um vulcão, buscando algum item lendário de um dragão. O ponto negativo é que você não sabe se esse vulcão vai entrar em erupção, se ele... Vai entrar em erupção, se ele não vai entrar em erupção, mas esse é um ponto positivo. Ele basicamente está instável, você vai explodir onde você pisa, você não sabe nada. Mas o ponto positivo é que você está indo lá atrás de um item lendário, que você está indo buscar alguma coisa. Só que outro ponto negativo é que tem um dragão lá, guardando esse ouro. Mas aí é com você. Aí é com o mestre. Você é o mestre, você decide. Outros pontos positivos e negativos que você pode usar para detalhar o seu cenário. Por exemplo, é uma floresta morta, sabe? Isso já dá uma sobrevida, apesar de ela estar morta. Mas é uma sobrevida sobre a história, o mapa, você entendeu? Ou podemos dizer que você está numa planície, só que essa planície ela tem vários terremotos. Então não é simplesmente uma planície, vocês estão numa planície e só vão andando. Não, faça com que os personagens pensem, será que eu vou mesmo por aí? Será que eu não vou para outro lugar? Entendeu? Faça os personagens pensar, em vez de simplesmente você jogar o cenário ali e eles vão e whatever, não querem saber se vai ser bom ou vai ser ruim. Então isso é muito importante, coloque pontos positivos e negativos para os seus cenários, para os seus personagens, para o seu mundo. Também dê missões secundárias para os seus players, seus amigos jogarem. Por exemplo, a missão principal você tem que ajudar o rei a buscar a coroa que ele perdeu de uns ladrões da Guilda dos Ladrões. Aí no meio do caminho você encontra uma carroça que basicamente tem uma pessoa só, e ela tá toda machucada, porém viva, e ela pede sua ajuda para ir atrás dos ladrões que roubaram. Pode ser a Guilda dos Ladrões, porém é uma outra missão, pode ser o mesmo local, pode não ser, aí vem do mestre. Mas não deixe essas histórias secundárias simples demais. Pegue isso para mim, ajude isso comigo, mate aqueles carinhas. Você pode criar histórias secundárias tão boas até quanto a principal. Aí isso dá um segundo motivo para os personagens decidirem. Será que eu vou matar o vilão principal? Ou será que eu vou matar esse segundo vilão principal? Entendeu? Faça eles escolherem. Essa missão secundária está tão boa que vira a principal também. Entendeu? Os personagens, os players vão sentir uma escolha e ainda assim uma vida real, sabe? Não existe somente um vilão principal, não existe somente uma boa pessoa. E por último, que é o mais importante, se você é o mestre, você não precisa só narrar o jogo. Atue também. Por exemplo, você tem um NPC, não fique dizendo, esse NPC disse isso e disse isso. Faça o que o NPC iria fazer. Por exemplo, chega no mercadinho, aí você vai comprar uns itens, o mercante disse isso. Não, faça exatamente assim. Aqui tem um item tal, custa 2 ouro. Mas eu só tenho 1 ouro, senhor. Dane-se, 2 ouro. Aí ele pode ser aburrido, você atua. A atuação vai vai dar um toque humorístico para a sua história de RPG. E ainda assim vai criar uma realidade. Vai deixar os players, ele é meio ranzinza de acordo com a atuação, então acho que é bom ser mais casca grossa. Ou é uma pessoa mais calminha, mais de boa, personalidade fraca, então acho que eu consigo pegar um desconto aí, entendeu? Isso vai dar opções sem estar na cara, entendeu? Sem dizer, olha, esse cara dá pra você conseguir desconto. Não, faça com que eles percebam isso. Isso vai melhorar muito o seu RPG. Então é isso. Acabamos o vídeo por aqui, gente. Dê like. Compartilhe. Mostre pros amiguinhos. Inscreva-se. É isso. Uau. Uhul. Yeah.